Muito bem, vamos lá. Nós vamos então hoje iniciar a conclusão do nosso Livro dos Espíritos. Nós temos aqui 9 itens. Bom dia a todos. Nós temos aqui 9 itens para conversar, mas a gente vai tentar trazer um pouquinho de cada, 2 ou 3 tópicos por vez, para que a gente termine o nosso livro e depois que nós possamos iniciar também a nossa nova obra. O nosso livro Obras Póstumas vai ser o livro da sequência para os nossos estudos de terças e quintas-feiras. Então falta muito pouco para a gente começar esse livro, e falta muito pouco também para a gente terminar aqui o nosso Livro dos Espíritos. Bom, nós vamos começar com o primeiro item aqui, que ele é bem interessante. A gente vai apenas fazer uma adaptação daquilo que Kardec dizia da sua época para aquilo que nós vivemos hoje, no presente, que é uma visão limitada, que a sociedade de um modo geral tem a respeito de algumas questões que envolvem o espiritismo. O Francis lembrou aqui que a Casa do Mago é uma casa espiritualista, no bairro do Maitá, na Lagoa. Toda sexta-feira enche de pessoas de todos os gêneros, principalmente artistas. Pois é, então já veio que não é à toa que ela estava lá, Francis? Já era assim uma recomendação do pessoal que já conhece, Então, mais, cada um busca ali o que quer, Mas o interessante é que o modo como as pessoas fazem essa confusão, mas não tem problema. Muito bem, a gente vai então aqui no nosso, misticismo puro. A gente vai aqui então nesse nosso primeiro item. Ele começa dizendo o seguinte: aquele que só conhecesse o magnetismo terrestre, o jogo dos patinhos imantados que fazemos nadar na água de uma bacia, dificilmente poderia compreender que esse brinquedo encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. Aqui Kardec então faz uma referência a esses brinquedos do passado, porque hoje os brinquedos são todos eletrônicos, mas naquele passado as crianças brincavam com os patinhos, que tinham ali alguns pedaços de ímã, então os patinhos se atraíam, se repeliam, e aquilo era uma grande diversão para a garotada. Então Kardec diz assim que quando você, para um observador menos atento, quando ele observa apenas a brincadeira dos patinhos, nessa repulsão ou nessa atração, dificilmente vai compreender que é exatamente essa repulsão e essa atração que mantém essa dinâmica do universo, onde, por exemplo, nós temos o Sol como um grande astro, mantendo em sua órbita vários planetas que não se chocam, que não se desalinham, que mantêm determinadas velocidades, cada um desses planetas com suas luas que também está circulando. Então nós temos ali as galáxias que formam aquelas espirais, aquelas espirais montam aqueles determinados formatos, os cometas circulando pelo universo, tudo sustentado exatamente por esse mesmo magnetismo que envolve esses patinhos naquela bacia d'água. E Kardec continua aqui, os anéis, tudo que a gente vê no universo, a força do magnetismo, um magnetismo que é uma força universal, sustenta esses astros, que são de tamanhos para nós inimagináveis. A gente não consegue nem imaginar direito o tamanho do nosso planeta. A gente tem assim uma leve referência em termos de distância, mas assim a massa mesmo para nós é algo que foge à nossa compreensão, porque nós temos uma limitação de raciocínio. A gente consegue raciocinar até aquilo que para nós é palpável. A partir daquele momento em que ultrapassa isso, a gente já entra na imaginação. A gente começa então a especular. Porque a gente pode imaginar, por exemplo, que o nosso Sol é uma estrela absurdamente grande, se comparado aos planetas que estão ali à sua órbita. Fazendo uma comparação, me lembro de um programa de astronomia em que um professor fez uma seguinte comparação, assim, para a gente ter uma ideia do que é essa dimensão desses astros. Se nós pegarmos, por exemplo, o Sol e fizermos uma comparação do Sol sendo uma bola de basquete, o planeta Júpiter, que é o maior do sistema solar, ele seria uma bola de gude ao lado de uma bola de basquete. E o planeta Terra seria apenas uma cabecinha de alfinete do lado dessa bolinha de gude e do lado dessa bola de basquete.
Então esse seria mais ou menos a proporção dos planetas e dos astros que estão aqui nesse sistema. Só que nós temos, por exemplo, algumas estrelas que podem colocar ali 4, 5 dos nossos sóis, um ao lado do outro, para poder chegar nesse mesmo diâmetro. Então nós temos assim astros que são absurdamente grandes, e temos pequenas partículas que são atraídas também por essa força magnética. Então, desde pequenas partículas que são invisíveis aos nossos olhos, até esses astros que têm dimensões inimagináveis para nós, todos eles se sustentam, são submetidos por essa mesma força força magnética. Então, no caso desses patinhos, por exemplo, quem está brincando com um patinho não faz ideia de que esse mesmo princípio sustenta todas essas forças, essa massa que se encontra no universo. Kardec coloca, então, acontece o mesmo com o que só conhece do Espiritismo, o movimento das mesas. Ele não vê mais do que um divertimento, um passatempo das reuniões sociais, e não compreende que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido da antiguidade e até mesmo dos povos semi-selvagens, possa estar ligado aos mais graves problemas da ordem social. Aqui ele já fala do Espiritismo naquele aspecto que era popularmente conhecido, ou que deu a sua origem, que era exatamente o das mesas girantes. Desde a antiguidade, até mesmo dos povos semi-selvagens, fala exatamente dessa intervenção dos espíritos no mundo material, através desses fenômenos, que é o mesmo princípio que dos espíritos que intervêm nas mesas girantes. Quando Kardec fala das mesas girantes naquele passado, eu já trouxe para vocês aqui algumas análises daquilo que a gente observa na mídia, né, e eu tive a felicidade de fazer aquela pesquisa do espiritismo na mídia brasileira, e eu então pesquisando, né, encontrei vários programas, filmes, séries, reportagens que a mídia acabava divulgando, né, produzindo e divulgando para o nosso entretenimento, né, porque o objetivo era exatamente o entretenimento e alguma coisa de informação. Eu tinha comentado com vocês que é interessante como cada programa pega apenas aquele tópico que interessa, e a partir daquele tópico deduz que ele é o Espiritismo. Seria mais ou menos como se nós pegássemos uma grande montanha, dessas colossais que nós vemos, né, na nossa geografia, e bem no pé dessa montanha uma bela flor. E as pessoas olham para essa flor e ficam admirando. Olha que flor bonita que nasceu perto da montanha, e não se dá conta do tamanho da montanha que está atrás dessa flor. Então a mesma coisa acontece com o Espiritismo. Dependendo daquilo que acontece na nossa sociedade, começamos então a trazer programas com alguns, entre aspas, especialistas no assunto, alguns famosos no assunto, aqueles que têm simpatia, aqueles que se destacaram por esse ou por aquele motivo, para trazerem ali o seu depoimento sobre tal situação. Então, na época, por exemplo, em 2010, quando Chico Xavier desencarnou, ele que foi marcado pelo trabalho de psicografia dos livros, das comunicações de familiares desencarnados para se comunicarem com os encarnados e tudo mais, então os filmes que falavam sobre ele também, nós tivemos ali, por exemplo, Chico Xavier, o filme, As Mães de Chico Xavier, que veio depois, as cartas psicografadas por Chico Xavier e tudo mais. E aí então, né, nós tivemos o Nelson Xavier, que era o ator que interpretava o Chico Xavier no cinema, e ele foi convidado para os mais variados programas de entrevistas e tal, para falar um pouquinho sobre o filme, da experiência dele de interpretar o Chico Xavier, de conhecer a vida do Chico Xavier e tal. E aí então esses programas começaram a falar que o Espiritismo se resumia nos trabalhos de psicografia do Chico Xavier. Então, assim, se preocupavam muito mais com o fenômeno e com a personalidade que se destacava nesse trabalho, do que com todo o conteúdo doutrinário propriamente dito. Depois nós tivemos uma outra fase em que os programas de televisão, tanto na televisão como também nas revistas e tudo mais, começavam a pesquisar e divulgar sobre cirurgias espirituais.
aí porque era um ator famoso que foi fazer uma cirurgia espiritual porque estava com uma doença, que foi o caso do Reinaldo Gianecchini. Depois nós tivemos João de Abadiânia, né, que foi alvo de reportagem de alguns programas de televisão. Depois nós tivemos João Berdel, aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo, que também foi alvo. Então, ali todos eles que eram médiums começaram então a se destacar pelo trabalho mediúnico, né, pela aproximação dos espíritos. E esse tipo de fenômeno que realmente impressiona aqueles que assistem, aí então a partir dali o espiritismo se resumia no fenômeno mediúnico que dizia respeito às cirurgias espirituais. Depois veio filmes como Nosso Lar, o Bezerra de Menezes e tal, né? Então cada uma dessas, cada um desses temas que eram levantados pela mídia, pela sociedade de modo geral, acabava restringindo o espiritismo naquele elemento. Então o espiritismo ou era uma psicografia, ou era uma cirurgia espiritual, ou era uma imagem do mundo espiritual através de um filme, uma manifestação física que aconteceu aqui. Então ficava fragmentando a doutrina espírita em fenômenos, né, reduzindo, limitando a sua grandiosidade em termos de filosofia, em termos de ciência, em termos de fazer com que o homem se aproximasse de Deus, fortalecendo a sua crença e tudo mais. Então, o que Kardec fala daquela época em que o movimento das mesas girantes era um entretenimento e era algo que impressionava as pessoas pela forma como acontecia, não se dava conta que através desse fenômeno havia uma coisa muito grande por trás. A mesma coisa acontece na atualidade. Kardec continua. Então ele diz assim para nós aqui também nessa frase, né, que tudo isso possa estar ligado aos mais graves problemas da ordem social. Por que isso tudo? Porque quando a gente fala em ordem social, a gente fala do ser humano, do seu caráter, da sua natureza, da sua evolução, das leis que regem a sua vida, e tudo isso foi revelado através de um simples fenômeno de mesas girantes. E tudo isso está por trás também de cada um desses fenômenos que nós vemos hoje. E continua, para o observador superficial, com efeito, que relação pode ter uma mesa que gira com a moral e o futuro da humanidade? A mesma coisa, a gente atualiza essa visão de Kardec, né? Para o observador superficial, com efeito, que relação pode ter um simples ato de psicografia com a moral e o futuro da humanidade? Que relação pode ter uma cirurgia espiritual com a moral e o futuro da humanidade? E ele continua, mas quem quiser refletir, se lembrará de que uma simples panela, cuja tampa se erguia com o vapor, fato que também se verifica desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem atravessa o espaço, suprimindo as distâncias. Então, assim, o homem sempre teve essa preocupação de melhorar a sua condição de vida, de ter mais conforto. Então, os utensílios domésticos começaram a surgir, né? Então, vieram os primeiros tachos de barro, depois vieram os metais, aquela coisa toda, e teve alguém que teve a ideia de colocar uma pequena tampa em cima de uma desses recipientes para evitar que espirrasse algum cozido, alguma sopa, alguma coisa que estivesse fazendo, e de repente aquela tampa começou a pular, simplesmente porque a água lá dentro estava fervendo. E provavelmente aquela pessoa reclamou, né? Poxa, essa coisa não para, essa coisa fica mexendo. Mal sabia ela que aquilo seria a solução para uma tecnologia de um futuro distante da sua realidade, que viria como início de uma nova era da humanidade. Porque quando Kardec coloca assim, né, que com o vapor também se verifica, saiu o possante motor com que o homem atravessa o espaço, suprimindo as distâncias, né? Isso porque ela só tinha vapor naquela época. Depois nós tivemos os combustíveis fósseis refinados, né, como gasolina, o álcool, o querosene, o álcool não, né? O álcool é derivado dos vegetais, mas a gasolina, o óleo diesel, o querosene, o gás de cozinha, o gás natural. Depois nós tivemos a energia nuclear, nós tivemos ali outras fontes de energia que fizeram com que o homem descobrisse,
né, novas fronteiras, avançasse além daquilo que era do seu conhecimento, e tudo isso começando simplesmente por uma simples tampa de panela que entregou, que revelou a força do vapor. Então a mesma coisa acontece também com esses pequenos fenômenos que a partir dali trouxeram para nós uma grande revelação, né? A Catinha colocou na descoberta da roda, avançou a humanidade, do fogo, então foram descobertas, né? A do metal, depois da própria escrita, outras técnicas que o homem foi descobrindo da navegação, da domesticação dos animais, da agricultura planejada, quando que fez com que o homem se tornasse um ser sedentário, né? E a gente lembra que a palavra sedentário no presente hoje é algo negativo, algo pejorativo, porque quando se fala em sedentário a gente vê aquele homem gordo sentado com uma panela de pipoca na frente da televisão assistindo futebol, né? E pronto para ter um infarto, né? Ou então aquelas mulheres, né, sentadas comendo aquele pote de chocolate, vendo uma novela, também doida para ter um infarto, né? Mas no passado a ideia do sedentarismo era exatamente a mudança do estilo de vida do homem, que era um homem nômade, vivendo todos os riscos da sua sobrevivência no que diz respeito a encontrar alimentação, proteção, hostilidade do ambiente, ameaças dos animais, de outras tribos que queriam invadir seu espaço, e de repente o homem, nesse estilo de vida sedentário, se fixou na Terra e começou então ali a se desenvolver, né, domesticando os animais, tendo a agricultura agora já dominada, construindo a sua casa fixa, formando pequenas comunidades, né? Então isso aí também faz parte da evolução do ser humano. Pois bem, vós que não acreditais em nada fora do mundo material, sabei que dessa mesa que gira e provoca o vosso riso e desdém, saiu toda uma ciência com a solução de problemas que nenhuma filosofia pudera resolver. Atualizando, a gente fala, né, desses simples atos de escrever uma psicografia que deslumbra tanto as pessoas, que elas ficam tão assim assustadas, né, que ficam tão comovidas com a psicografia que está sendo produzida, desse ato mecânico, desse ato material de colocar no papel algumas ideias, o conteúdo dessas ideias é o que ia fazer diferença. E as pessoas, infelizmente, não estão preocupadas com esse conteúdo, né? Filhinho, eu estou lá na conclusão, lá no final, no item número 1. Tá? A gente já saiu daquele capítulo que você está lendo sobre o céu, inferno, purgatório e paraíso perdido. Estou na metade do primeiro item da conclusão. Deixa eu ver aqui. Apelo a todos os adversários de boa fé e lhes suplico dizerem que trabalho fizeram de estudar o que criticam, né, se tiveram o trabalho de estudar o que criticam, porque em boa lógica a crítica só tem valor quando o crítico conhece o assunto. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não se sondou com o escalpelo de observador consciencioso, não é criticar, mas dar uma prova de leviandade e uma pobre ideia de sua capacidade de julgamento. Seguramente, se tivéssemos apresentado uma filosofia como uma obra do cérebro humano, ela teria encontrado menos desdém e teria merecido as honras de um exame dos que pretendem dividir a opinião. Mas ela vem dos espíritos, que absurdo. É muito que mereça um olhar. Julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava a nós pela casca. Fazei, se o quiserdes, abstração da origem. Suponde que este livro seja obra de um homem e dizei no vosso íntimo e inconsciência, depois de o ler seriamente, se encontrastes matéria para a zombaria. Aqui a gente tem uma conclusão nesse raciocínio de Kardec, que ele começa a avaliar primeiro o caráter dos críticos da doutrina espírita. E aí então, na sua época, era um determinado grupo, como por exemplo cientistas que estavam ali sustentados, influenciados de uma forma muito poderosa pelo positivismo de Auguste Comte, que era um desses pensadores, né, que criou, ele no caso criou a ideia de que tudo o que você faz na sua vida
de que tudo aquilo que influencia a sociedade, tudo aquilo que vem como uma ciência, deve necessariamente ter uma comprovação prática, ter uma comprovação científica e não simplesmente uma teoria. E aí então, para aqueles, a gente lembra que naquela época a igreja acabava de, a sociedade acabava de sair sob uma influência muito pesada da Inquisição religiosa, tanto da religião protestante como da religião católica. E aí então, para aqueles que já percebiam que essas igrejas já não tinham mais aquela influência, aquele poder, a ponto de muitas vezes até destruir uma pessoa, que a gente lembra que muitas pessoas sofreram em virtude das perseguições, desencarnaram, perderam suas propriedades e tal. Naquela época, no começo do século XIX, final do século XVIII, quando o iluminismo já se encontrava bastante sólido no pensamento europeu, os pensadores sempre lembrando que a razão acima de tudo. E aí então, naquela época, a força das instituições religiosas já havia diminuído, ao mesmo tempo que o raciocínio começou a ganhar o seu espaço. E aí, então muitas pessoas se viram em duas situações, ou elas seguiam as religiões, apesar das críticas, apesar das suas restrições, ou elas abandonavam tudo e ficavam apenas com a razão. Dessa forma, a gente percebeu que muita gente optou pela ciência. E aí então o materialismo se tornou uma doutrina filosófica para muita gente, trazendo as suas consequências da falta de conhecimento, da falta de entendimento sobre a realidade do mundo espiritual. Então, diferentemente do que a gente vive hoje, se vocês perguntarem, por exemplo, por aí no círculo social de vocês, no círculo familiar, quem é um ateu convicto? Dificilmente a gente vai achar. Tanto é assim que quando aparece um ateu, os programas de televisão querem entrevistá-lo, querem colocá-lo de frente com representantes de religiões para poder saber qual é a conclusão. Nada muito produtivo, muito mais pelo espetáculo, porque não tem coisa melhor do que você colocar um sacerdote e um ateu batendo boca na televisão, um querendo pegar o outro. Esse é o espetáculo bizarro que nós vemos hoje, que não se extrai nada de positivo, mas o interessante, o que vale é ali a temperatura do programa. Eu me lembro de um programa que colocou certa vez um representante da Igreja Católica, um pai de santo, o padre Quevedo e um ateu, e botou esses quatro no palco para poder conversar sobre determinados assuntos. Imagina o circo dos horrores que aquilo acabou virando. Não, nem era Super Pop, eu acho que era programa do Ratinho, embora o Super Pop também tenha feito isso. Mas era assim aquela coisa bizarra de você olhar e falar assim, meu Deus do céu, o que essas pessoas... Ainda bem que não tinha nenhum espírita lá, porque eles iam colocar um representante espírita, ia ser uma coisa medonha. Mas então, nessa época atual, a gente dificilmente encontra um espírita, um ateu. Alguém que fala assim, olha, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada do mundo espiritual, eu sou materialista convicto, etc. e tal. Mas naquela época, sim. Naquela época, exatamente por essa influência do iluminismo e por causa dessa transformação das religiões que saíam da Inquisição e começaram a se tornar apenas algo que participava da vida das pessoas sem interferir na vida delas, ali sim tinha muito materialista. Ao mesmo tempo também que a preocupação que Kardec coloca para nós, quando a gente começa a estudar os seus livros, a gente vai... É importante, quando a gente estuda as obras de Kardec, é importante que a gente entre na mente dele, porque participando do pensamento dele, a gente vai entender o que ele vivia naquela época, por que ele pensava daquela forma, por que muitas das suas ideias, dos seus escritos, vinham nessa ou naquela direção. Hoje, por exemplo, se Kardec estivesse aqui, certamente os seus livros seriam muito diferentes. Eu não falo em termos de bases doutrinárias, mas eu falo em termos de comentário sobre determinada realidade. Então a gente vê que uma das grandes preocupações que se tem hoje, que Kardec tinha naquela época com relação ao materialismo, era exatamente sobre o suicídio. Se nós pegarmos o livro O Céu e o Inferno, por exemplo, ou pegarmos o livro que é o Espiritismo, a gente vai ver ali uma grande preocupação com os suicidas que eram materialistas, porque as pessoas deixaram de acreditar na continuidade da vida, já que você não tinha motivo nenhum para acreditar que havia um futuro de sofrimento, de inferno, aquela coisa toda, então eu poderia terminar com a minha vida de qualquer jeito. Hoje não, hoje nós encontramos pessoas que têm uma fé,
pessoas que seguem uma religião, mas em virtude de determinado tipo de desequilíbrio acabam optando pelo suicídio. Então é um suicídio patológico, não é um suicídio pela descrença, como acontecia no passado. Então até nesse aspecto as coisas se modificaram. Então a gente vê que naquela época Kardec tinha aquela preocupação. Nos tempos atuais as preocupações são outras, porque conforme o ser humano vai se transformando, também vão surgindo novas dificuldades, novos desafios, e ele vai encontrando também novas soluções. Né? Então, quando Kardec coloca assim que fazer uma análise, né, do que eram os fenômenos que ele também observou, no caso das mesas girantes. Então ele fala, se um crítico tiver que falar sobre as mesas girantes, é importante que esse crítico tenha uma base de conhecimento, que ele tenha ido até um local, tenha analisado tudo aquilo que aconteceu, tenha compreendido qual era a fisiologia daquele fenômeno, para depois fazer um comentário. Então, no caso, ele chama os adversários de boa-fé e suplico, né, dizerem, se tiveram o trabalho de estudar o que criticam. Hoje, quando nós falamos em espiritismo, atualizando agora esse pensamento de Kardec aqui para a nossa realidade contemporânea, a gente fica pensando assim, muitas pessoas, como eu falei para vocês, de 2010 a 2012, 2010 e 2011, na verdade, esses 2 anos, foi um ano de muita divulgação do espiritismo por causa, né, do desencarne de Chico Xavier, por causa na verdade seria a comemoração do centenário dele, né? Então 2010 foi exatamente quando ele faria 100 anos. Então, em comemoração a esse centenário, nós tivemos congressos, lançamento de selos, participações no Congresso Nacional, nós tivemos filmes, livros, revistas que foram publicadas. Então nós tivemos muita coisa falando sobre tudo aquilo. Então a psicografia, até mesmo outros médiums que quiseram pegar carona na divulgação e na promoção do trabalho mediúnico feito pelo Chico Xavier, eles acabaram também se tornando famosos por isso. Então, quer dizer, se o Chico Xavier, que está na televisão, psicografa, eu também psicografo, então eu também sou tão importante quanto ele. Então muita gente se autopromoveu nessa época. Então a psicografia, ela foi muito divulgada, e ao mesmo tempo em que ela foi também muito criticada. Principalmente, não mais pelos ateus, pelos materialistas, como acontecia naquele passado, mas pelas religiões de um modo geral. Então as religiões diziam que isso era coisa proibida, isso era coisa demoníaca, aquela coisa toda, mas a gente vai exatamente nessa colocação de Kardec. Apelo a todos os adversários de boa-fé e lhes suplico dizerem, se tiveram o trabalho de estudar o que criticam. Então você olha, por exemplo, assim, a psicografia. Não, porque eu não acredito em psicografia, porque o que vem ali é tudo mentira, porque é o médico que fica inventando, ou por outro lado, porque isso é coisa do mundo das trevas, não sei o quê. A pergunta é, peraí, mas você já participou de uma reunião onde uma psicografia foi realizada? Você analisou aquele conteúdo, você conhece o caráter do médium, você conhece a instituição, então raramente nós vamos encontrar alguém que tenha realmente explorado esse campo e dito de fato que analisou, que estudou, que compreendeu, para depois dizer que aquilo era uma farsa ou aquilo era apenas um jogo da mente das pessoas envolvidas. Né? Então, esse é o detalhe que Kardec chama atenção, porque zombar de uma coisa que não se conhece, que você não explorou aquilo com cuidado, com profundidade, não é criticar, né, mas dar uma prova de leviandade e uma pobre ideia de sua capacidade de julgamento. Então aqueles que se expõem fazendo uma crítica de algo que não conhece, mostra primeiro que é leviano, que isso já é uma falta de caráter, né? E segundo, porque é uma pobreza, né, da sua capacidade intelectual de simplesmente não se dar ao trabalho de estudar um fenômeno para poder depois fazer algum tipo de comentário, algum tipo de crítica. Né? E depois ele coloca também aqui, seguramente, se tivéssemos apresentado uma filosofia, só um instantinho pessoal, aqui que subiu a minha página. Se tivéssemos apresentado essa filosofia como uma obra do cérebro humano, ela teria encontrado menos desdém e teria merecido as honras de o exame dos que pretendem dirigir a opinião. Então, se eu tivesse feito um livro, se Chico Xavier, por exemplo, tivesse apresentado o acervo, o resultado do seu trabalho psicográfico, como sendo uma obra pessoal,
dele ter pego, por exemplo, aqueles mais de 400 livros que ele publicou, 413 livros, 414 livros, nem sei mais qual é a quantidade dos livros que ele publicou. Desculpem. Então, se ele tivesse apresentado esses 400 e tantos livros como resultado de uma produção intelectual, de dizer assim, olha, fui eu que criei isso, fui eu que produzi isso, certamente os cientistas, né, os neurocientistas, teriam chamado para poder fazer um estudo da sua mente. Mas só o fato dele dizer assim, não, mas na verdade não fui eu quem produziu. Na verdade quem produziu foram os espíritos. Né? Então, nesse caso, só o fato de você colocar o mundo espiritual, de você envolver essa ideia religiosa, você já tirou a grande importância que teria esse objeto de estudo. Então é a mesma coisa que aconteceu no passado. Nós temos ali aqueles que fazem comentários sem conhecer, né? Conhecer determinado tipo de fenômeno, determinado tipo de tarefa, simplesmente critica por uma questão de simpatia ou de antipatia, mas sem nenhum tipo de preocupação, tanto moral, como da mesma forma intelectual. Né? Nós temos ali várias situações. As pessoas falam dos milagres, por exemplo. Né, vamos colocar isso que acontece nas religiões hoje, que são as religiões mais tradicionais. Se você pega um milagre, por exemplo, e acontece alguma coisa, você não percebe, por exemplo, as academias de ciências, as escolas de medicina estudando aquilo para saber se realmente foi um resultado de um evento espiritual ou se aquilo aconteceu simplesmente por uma obra da natureza. Se você envolve religião, a ciência simplesmente não se aproxima. Ela faz a sua crítica e ela se recusa a fazer qualquer tipo de exploração daquele assunto, o que é lamentável. Né? Então, como Kardec coloca aqui, né? Mas ele vem dos espíritos, que absurdo. É muito que mereça um olhar. Julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava a nós pela casca. Né? Para quem não lembra essa fábula do macaco, ela é de um escritor espanhol. Né, ele falava sobre o macaco que subia desesperadamente numa árvore, que ele estava faminto, ele subia numa nogueira, e aí então ele procurava frutos, ele encontrava ali as nozes, né, todas ali prontas, ele começava a morder, percebia que ela era dura, percebia que era amarga, ele simplesmente jogava fora. Ele não se dava ao trabalho de abrir a noz para poder tirar o seu conteúdo. Né? Então, assim, a moral da história é exatamente, né, que aquelas pessoas que se acovardam diante das primeiras dificuldades que a vida apresenta, né, simplesmente porque deseja que tudo venha de modo muito fácil. Né? Então, o que Kardec coloca comparando com essa fábula é exatamente isso. Um fenômeno de grande profundidade, um fenômeno de grande proporção, que pode ser explorado se houver boa vontade, se houver disposição daquele que deseja ter um conhecimento maior. Mas só o fato de você pensar assim, poxa vida, eu vou ter que fazer entrevista, eu vou ter que perguntar, eu vou ter que fazer e acontecer, então não vou fazer não, deixa assim, então eu prefiro não gostar e pronto. Né? Então ele coloca assim no final, fazei, se o quiserdes, abstração da origem. Né? Então ele lembra assim, que se por acaso o Livro dos Espíritos fosse escrito por um autor, né, se ele, por exemplo, Hippolyte Léon Denis Rivail, o professor Rivail, tivesse escrito o Livro dos Espíritos com o seu nome e tivesse dito, eu elaborei essas questões e respondi com a maior lógica possível e queria que vocês olhassem. Aí certamente nós teríamos ali muitas escolas científicas, literárias e tudo mais, que fariam uma análise profunda para saber exatamente se ele estava certo ou se estava errado. Mas como ele disse, não foi eu quem escreveu foi os Espíritos. Então eles nem se deram ao trabalho de olhar. Que é exatamente, infelizmente, o que acontece. Né? E isso sim, se fizessem essa leitura séria, né, veriam, né, que o conteúdo dessas obras, né, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do próprio livro A Gênese, que para a época trazia uma resposta, ou pelo menos ali um direcionamento de raciocínio para uma série de temas que na época era muito difícil de compreender. Né? Então, dessas obras, se a gente lesse friamente, certamente encontraríamos ali um conteúdo muito interessante. Mas a preocupação era exatamente essa, né? Não vou ler uma coisa, né, que quem escreveu foram os espíritos, até parece. Né? Então,
tá ali aquilo que a gente observou. Bom, ali em cima o Enio colocou também, eu vi o filme Bezerra de Menezes, no qual o próprio Bezerra de Menezes propôs no filme um debate entre espiritismo e espiritualismo, né? Ele fez isso lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, se eu não me engano, e realmente teve ali, né, aquela situação. Né, a Liliane lembrou, né, pena que a mídia não ter dado o devido valor, né, se fosse na Globo todos respeitariam mais, né, no caso do Chico Xavier. Mas no caso, essa questão, Liliane, tanto Liliane como o Enio, né, como se coloca assim, né, o Chico Xavier eleito o maior brasileiro de todos os tempos, isso aí é muito mais algo doméstico do que um programa que deva ser levado a sério, né, porque na época, quando a gente tinha conversado sobre isso, a gente lembra que, na verdade, quem são as pessoas mais populares seria assim interessante colocar, e não quem foi o maior brasileiro de todos os tempos, né? Porque se você coloca no peso quem estava ali, você tinha um imperador, você tinha alguém que descobriu o avião, você tinha alguém que era um grande escritor, né, uma personalidade da literatura brasileira. Então, na verdade, né, eu vi ali a relação daqueles que tinham sido eleitos, né, você tinha ali desde Neymar, o Neymar está entre os 10 mais. Né? Então você tinha Neymar, você tinha ali um cantor como, por exemplo, como é que chama esses cantores sertanejos da juventude aí? Me fala o nome deles aí. Me coloca o nome desses garotos que estão hoje na televisão aí com esses cabelos tudo bagunçado, que eu esqueci o nome deles. Qualquer nome que vocês que gostam de ouvir essas músicas. Eu me esqueci o nome desses garotos que estão hoje aí. Vai vocês, mulherada, vocês gostam dele, que eu sei. Não, nem sertanejo universitário, Brasil, é mais bom, esse é sertanejo universitário, esse pessoalzinho aí. Não, mais atual. Fernando de Sorocaba, quem mais? Esse que as adolescentes adoram, né? Então, nessa relação dos votos da televisão, a gente tinha pessoas assim, né? Michel Teló estava entre os 20 mais. Luan Santana, filhinha, obrigado. Né? Então você pega assim, Chico Xavier, Luan Santana, Michel Teló. Não, Justin Bieber não era brasileiro, né? Então ele tem que ser aqui do Brasil. Então você pega assim esses nomes desses jogadores que são jogadores, cantores, artistas e tudo mais para concorrer com o maior brasileiro de todos os tempos. Então você vê assim que foi muito bem intencionado, foi muito bacana, tá? Mas a gente não pode levar isso a sério, né? Até porque também não existe o maior brasileiro de todos os tempos, né? Todos os grandes homens e mulheres que reencarnaram entre nós aqui e fizeram o seu trabalho têm a sua importância, né? Então não existe o maior. Então você não pode dizer que Chico Xavier era maior que Santos Dumont, nem que Santos Dumont é maior que Chico Xavier. Você não pode colocar que o imperador Dom Pedro II era maior do que Carlos Drummond de Andrade, nem vice-versa. Né? Então, assim, né, nós tivemos Tiradentes, que teve um grande trabalho, né, na história do país. Então, dizer que o Chico Xavier era o maior brasileiro de todos os tempos nessa relação que eles colocaram, não dá pra gente levar a sério, né? Princesa Isabel, por exemplo, né? Qual é a comparação de Michel Teló com Princesa Isabel? Né? Então, assim, ela foi responsável, né, ela e o pai dela, pela libertação dos escravos. O Brasil, que era o maior país escravagista do planeta, né, a história manchada do Brasil, e ela foi aquela que assinou a Lei Áurea. Né? Então, assim, essa história do maior brasileiro de todos os tempos a gente não deve levar a mal. Né? Foi muito interessante, foi muito bonitinho, foi muito legal para o nosso lado, nós que somos partidaristas, né, nós vestimos a camisa, né, de respeito e de simpatia de Chico Xavier, mas, né, eles que me perdoem, mas a gente não pode levar a sério um programa como esse. Né? Enfim, nós temos ali uma longa história, né? Sim, exatamente, né, Liliane? Aquele que conseguir cumprir bem a sua missão já merece, né, ser ali o maior brasileiro de todos os tempos. Então são todos os brasileiros de todos os tempos. E assim a gente vai, né? Então na época eu lembro que todo mundo falava, todo mundo publicava, não sei o que. Eu falei, não vou nem falar nada porque eu vou acabar estragando o ânimo de todo mundo, porque realmente não tem condições. Vamos lá. Vamos lá. 2. E agora é o segundo item. Aqui já é uma parte importante, né, que a gente vai aproveitar e falar um pouquinho sobre. Deixa o povo ser feliz, né, Ju? Então, assim, agora nesse segundo ponto a gente vai falar um pouquinho sobre o materialismo, né? Como eu comentei com vocês, a ideia do materialismo, para nós, hoje, né, na nossa vida contemporânea, é algo que está muito ligado à teoria. A gente não tem ainda uma compreensão correta do que é o pensamento materialista, porque na nossa época,
né, nós não vivemos essa realidade. Seria mais ou menos como dizer assim, ó, o que você pensa sobre a Inquisição? O máximo que a gente pode falar sobre a Inquisição é aquilo que está publicado nos livros. É aquilo que aconteceu há 150, 200 anos para trás. Então a gente não tem contato, a gente não sabe o que é isso. Seria mais ou menos a gente falar assim, como é que as mulheres se sentem no Afeganistão? Perguntar para vocês, mulheres, como é que as mulheres se sentem no Afeganistão? Vocês não sabem, porque o tipo de liberdade que vocês têm aqui, apesar das dificuldades, dos preconceitos e tudo mais, é completamente diferente de uma mulher que tem que andar vestida com aquela burca, que ela não pode expressar sua opinião, que ela é completamente submissa, que ela tem que usar aquela roupa, porque a culpa da mulher naquele país é que se ela mostrar o tornozelo, ela instiga o pecado nos homens, então ela tem que se vestir daquele jeito. Ela não pode mostrar os lábios, ela não pode mostrar o cabelo. Então eu perguntar para vocês assim, como é a vida das mulheres no Afeganistão? Como é a vida das mulheres no Irã? Vocês não sabem. Não sabem exatamente porque isso não faz parte da realidade de vocês. Né? Então, dessa forma, o que a gente pensa? Existem situações hoje, né, que é muito diferente daquela época. Esse é um caso. Né? Um caso, por exemplo, o item 2, que fala sobre materialismo. Vamos lá então aqui. O Espiritismo é o mais perigoso antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha os materialistas por adversários. Então, naquela época, os materialistas, que eram aquelas pessoas que eram contra a religião, ou as religiões tradicionais da época, e, consequentemente, o Espiritismo, que veio com essa ideia, veio com esse pensamento, né, com essa base dos espíritos, que você imagina, né, se os espíritos falaram alguma coisa, então ele também é uma religião. Então, se você não gosta de uma religião, você não vai gostar de tantas outras religiões também. Né? Então, aqueles que eram os adversários materialistas do Espiritismo atacaram com severidade, atacaram com bastante violência aquilo que Kardec fazia e também toda a obra, né, que os espíritos trouxeram. Mas como o materialismo é uma doutrina que mal se ousa confessar, prova de que os seus profitentes não se acreditam bastante fortes e que são dominados por sua consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E coisa bizarra, os mais céticos falam até mesmo em nome da religião, que também não conhecem e não compreendem como o Espiritismo. Né? Então tem aqueles materialistas que dizem assim, não, porque eu já fui daquela igreja, já fui daquela religião, e por causa disso eu não acredito, eu faço isso, por isso que eu abandonei, aquela coisa toda. Né? Então eles começam a falar como se eles fossem um representante antirreligioso daquela crença. Né? Então a mesma coisa acontece também. Hoje tem um pensamento que fala que o materialismo, embora ele se declare como sendo uma filosofia, ele não consegue provar, né, a sua própria essência, de dizer assim, não existe nada além do mundo espiritual, além do mundo material. Só o mundo material existe. Porque quando você fala, por exemplo, em consciência, quando você fala em sentimento, quando você fala em pensamento, você não pode pegar esses elementos que são reais e você trazer isso como um resultado de um fenômeno materialista. Ah, mas eu sou materialista. Então como é que você explica quando você se sente triste? Como é que você explica a tristeza, o amor, a felicidade, o medo? Como é que você consegue traduzir na sua linguagem materialista a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de analisar, a criatividade, de você imaginar, por exemplo, um artista que é capaz de criar uma obra literária, uma obra de pintura, uma música? De você pegar, por exemplo, Mozart, Chopin, como é que você pode imaginar que aqueles corpos materialistas são capazes de criar aquelas peças tão geniais? Que você pegar Leonardo da Vinci, voltar a falar de Santos Dumont, que inventou aquele avião, como é que você pode imaginar a criatividade, a lógica, a racionalidade, simplesmente através do materialismo? Então essa é um grande entrave que eles encontram. Eles dizem assim, mas como é que funciona a tua mente? Ah, eu não sei, isso aí é obra do cérebro. Quer dizer, não, mas o cérebro é uma matéria. Como é que você pode imaginar simplesmente que impulsos eletromagnéticos ou reações bioquímicas são capazes de criar a diferença de personalidade, a diferença disso e daquilo? Aí a coisa trava.
Então, na verdade, assim, por que você é materialista? Porque eu não acredito. Por que você não acredita? Porque isso que vocês apresentam não é para mim. E o mais interessante é que o próprio materialismo, o ateísmo de um modo geral, é algo que vai com Deus, mira, bom trabalho. É algo que ele não é algo que vai contra a própria natureza humana, né? Porque o ser humano, sendo espírito, ele está de certa forma ou intimamente ligado com essa força superior que nós chamamos de Deus, com essa inteligência primária, essa inteligência suprema que nós chamamos de Deus. Então, quando você fala assim, eu não acredito, na verdade você não quer acreditar. Não é que você não acredita, porque intimamente nós estamos vinculados a ela. Então não adianta você querer simplesmente negar. Você nega porque você não concorda. Mas não simplesmente porque você nega, porque você não sente absolutamente nada. Então a gente vê que a grande parte dos ateus, dos materialistas, são muito mais por orgulho do que na verdade por convicção. Né? A Ju colocou, o ser humano não aceita ter um ser maior que ele, ele, ser humano, ser impotente a isso. Né? Sabe o que acontece, Ju? Para você deixar de acreditar em alguma coisa, é porque você não concorda com aquela coisa. Né? E quando você coloca as religiões hoje do jeito que elas são, quando você olha assim o que acontece nas igrejas, nas instituições que são espiritualistas ou são espíritas e tal, aí você começa a olhar e fala assim, eu não acredito nisso, eu não concordo, essas pessoas estão fazendo uma coisa que para mim está tudo completamente errado. Então, na verdade, você começa a deixar de acreditar naquilo que você conhece no que diz respeito a religiões e ao mundo espiritual. Então não é que você deixa de acreditar simplesmente em nada, você deixa de acreditar em nada daquilo que eles apresentam para vocês. Então, conforme o tempo for passando, conforme o pensamento for evoluindo, as religiões forem se transformando, elas se tornarão mais acessíveis. E não simplesmente essas instituições humanas, que provocam em nós, essa repulsa, essa rejeição. Então nós rejeitamos, na verdade, aquilo que os homens trazem, e não simplesmente aquilo que a religiosidade é para o ser humano de fato. A Cidizinha colocou, atribuem um poder fantástico ao cérebro e rejeitam a existência da alma. Sim, é exatamente o que o materialismo faz. Né? Vamos continuar aqui, pessoal, senão a gente acaba não terminando aqui esse segundo item que já foi começado. E diz assim para nós, então. Está aqui, tomam por alvo, sobretudo, o maravilhoso e o sobrenatural, que não admitem. Então, assim, o alvo do ataque, na verdade, não é a filosofia, mas é aquilo que é maravilhoso e é aquilo que é sobrenatural. Que vai sempre dizer que isso foi um truque, que foi uma farsa, que foi coisa da imaginação das pessoas e tal. Então, simplesmente não aceita e acabou. Ora, segundo dizem, sendo o espiritismo fundado sobre o maravilhoso, não pode ser mais do que uma suposição ridícula. Então olha para a doutrina espírita, a mesma coisa, de você imaginar assim, já que o espiritismo veio dos espíritos e que os espíritos trouxeram através de médiuns, aquela coisa toda, então para mim já não serve. Então na verdade tenta rejeitar na fonte, sem ter a preocupação de analisar o conteúdo, a essência propriamente dita. Não refletem que, assim procedendo sem restrições contra o maravilhoso e o sobrenatural, fazem o mesmo com a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, o que é revelação senão as comunicações extra-humanas? Todos os autores consagrados, desde Moisés, falaram dessas espécies de comunicações. Ou falaram dessas espécies de comunicações. Que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais, por excelência, pois são, no sentido litúrgico, derrogações da lei da natureza. Aqui no caso dos milagres, lembrando, quando você fala em milagre, você fala que é Deus simplesmente quebrando aquilo que ele trouxe como própria lei. Se ele diz para você que existe uma lei orgânica, uma lei biológica que faz com que o nosso organismo funcione dessa ou daquela forma, que existe uma lei da física que rege o nosso universo material, que existe leis da química, de combinação dos elementos, aquela coisa toda, se existem essas leis, como é que os milagres podem acontecer?
Como é que você pode imaginar que alguém que está com uma determinada doença e essa doença simplesmente desapareça? Como é que você pode dizer que na física tal evento aconteça dentro de uma determinada regra e de repente alguém vai e faz alguma coisa diferente? Então isso tudo acaba provocando grande impressão, né? Acaba chamando muito a atenção. Então na verdade isso é considerado um milagre. Só que Kardec coloca, né, que o grande detalhe dessas questões é que fazem aquela mistura, né, do que é o espiritismo e do que são as religiões. É essa mistura que acaba trazendo grande confusão. Ele continua assim para nós: logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, rejeitam as próprias bases da religião. Mas não é sob esse aspecto que desejamos encarar o assunto. O Espiritismo não tem de examinar se há ou não milagres, quer dizer, se Deus pode, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Deixa ele, a esse respeito, tomar a liberdade à crença. Mas diz e prova que os fenômenos sobre os quais se apoia só têm de sobrenatural a aparência. Esses fenômenos não parecem naturais aos olhos de certas pessoas pelo fato de serem insólitos e exorbitarem os fatos conhecidos, mas não são mais sobrenaturais do que todos os fenômenos de que a ciência nos dá hoje a solução e que em outras épocas pareciam maravilhosos. Aqui ele lembra, né, que em muitos casos do passado aquilo que era milagre, na verdade, era simplesmente um aspecto da ciência que era desconhecido. Quando a gente lembra sobre a eletricidade, né, que foi o homem conseguiu dominar a eletricidade, né, a partir de Thomas Edison entre séculos XVIII e século XIX. Nós temos ali a lei da gravidade da mesma forma também. Então tudo era assim muito espantoso, tudo era algo realmente maravilhoso, mas com o passar do tempo a coisa foi se transformando. Até mesmo o homem voar era uma coisa maravilhosa, até que o primeiro balão foi criado. Depois vieram os aviões, depois vieram, né, os equipamentos que nós criamos. Então tudo isso acabou se transformando. O telégrafo no início era visto como uma coisa demoníaca. Como é que alguém pode falar com o outro à distância através de um fio? Como é que nós podemos imaginar os eclipses, por exemplo, né, que você imaginar que um eclipse solar era algo pavoroso, algo assustador, a ponto de algumas sociedades fazerem sacrifícios humanos para poder aplacar a ira dos deuses. Para quem não assistiu o filme Apocalipto, bem interessante, um filme que é de produção do Mel Gibson, ele traz assim no seu elenco somente atores desconhecidos. Ele conta a história dos povos maias, dos astecas, se não me engano, né? Os astecas, os maias, incas, os maias, na verdade, que eram aqueles povos que viviam ali na América Central, né, Guatemala, Belize, ali para aquela região. Então, nesse filme ele traz a influência que as grandes tribos tinham sobre as pequenas, né, que eles invadiam as pequenas tribos, escravizavam os homens e as mulheres para poderem construir aquelas pirâmides que hoje a gente vê nos livros de história pré-colombiana, que mostra, né, aquelas pirâmides no México, na América Central, aqui na Cordilheira dos Andes aqui da América do Sul, né, Machu Picchu, no Peru dos Incas e tudo mais. Muitas dessas estruturas que nós hoje encontramos e todo mundo vai tirar foto, acha muito bonito, aquilo foi construído com escravos, né? E esses escravos nada mais eram do que tribos que eram subjugadas por outras tribos mais fortes. E nesse filme, mais uma vez ele chama Apocalipto, mostra o ritual do sacrifício humano, para poder acalmar a ira dos deuses. Aí eles mostram ali um altar onde a pessoa era deitada, aí rasgava o peito dela e arrancava o coração dela com ela viva ainda e tal, para oferecer para os deuses. Tudo isso acontecia por quê? Porque você simplesmente não compreendia o que era um eclipse solar. É assim que as coisas aconteciam. Aquelas mocinhas virgens que eram lançadas na boca dos vulcões para que os vulcões não entrassem em erupção, isso acontecia no passado. Então, que acreditava que um simples fenômeno de erupção vulcânica era um resultado de um temperamento de um deus, e você poderia acalmar levando exatamente aquelas mocinhas que eram puras e coisa e tal. Coitadas. Eu lembro até de uma amiga que foi fazer uma visita ao México,
e ela foi ali perto de um vulcão e ela se sentiu muito mal, porque ela era uma médium muito potente, e começou a vir na mente dela exatamente flashes, como se ela estivesse sendo sacrificada naquele local. Então ela não sabe se ela vivenciou uma experiência dessa natureza ou se ela teve contato com isso, né? Então a gente ia perceber, né, que a coisa ia ser complicada, né? Então, assim, tudo isso por quê? Por uma falta de conhecimento, por uma falta de cultura, né? Vamos lá. Esses fenômenos não parecem naturais aos olhos de certas pessoas pelo fato de serem insólitos e exorbitarem dos fatos conhecidos, mas não são mais sobrenaturais do que todos os fenômenos de que a ciência nos dá hoje solução e que, em outras épocas, pareciam maravilhosos. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais. Esse que é o detalhe importante agora. E é aí que a gente entra numa questão muito, muito delicada, porque quando a gente fala assim que o espírito ele desencarna, mas ele continua com o corpo perispiritual. Através desse corpo perispiritual, ele pode, dentro de determinadas condições, intervir no mundo material. E ele pode, por exemplo, mover um objeto, e esse movimento, esse fenômeno, que é um fenômeno que nós chamamos de efeito físico, está dentro de uma lei natural. E a pergunta é, mas que lei é essa que a física não conhece? Aí Kardec ele acabou desafiando realmente as escolas científicas, porque ele dizia assim, que a nossa ciência é capaz de analisar apenas as leis que regem o nosso mundo material. As leis que regem o mundo espiritual não é da alçada da ciência e ela não pode se pronunciar. Ele foi muito contundente nessa colocação. Está lá no livro que é o Espiritismo, né, Beijão Rei? Então, quando você diz assim que a ciência não pode se pronunciar a respeito de leis que regem o mundo espiritual, é uma situação delicada, porque então, se for assim, eu posso dizer que qualquer coisa que acontece de estranho é uma lei. Mas como é que eu posso comprovar essa lei? Eu não posso ficar criando lei, dizendo que as coisas acontecem em virtude de uma lei. Quando você fala, por exemplo, assim, porque uma pessoa que tinha uma doença muito grave, foi a um santuário religioso, fez ali a sua oração fervorosa e ficou curada. Ela volta para casa dizendo que foi um milagre. Ela chega para o médico dela dizendo assim, olha, eu fui curada por um milagre. Aí o médico vai dizer assim, olha, eu realmente não sei explicar o que aconteceu. Aí ela vai no centro espírita, aí o espírita senta na mesa, ajeita a gravata e fala assim, não se preocupa, que está tudo dentro das leis naturais. Como se nós conhecêssemos quais são as leis naturais. Mas, quando Kardec coloca, com bastante cuidado, né, que existem esses fenômenos, eles podem ser explicados através de um processo, e que esses fenômenos foram experimentados, porque esse é o detalhe. Quando ele fala, por exemplo, que o movimento de mesa, o movimento de um objeto faz parte de uma lei natural, ele fez essas experiências em outros eventos, em outras situações, comprovando que ela poderia seguir o mesmo trajeto. Quando ele falava sobre o magnetismo, que já não envolve o espiritismo, mas o magnetismo que era uma prática muito, muito interessante na época, que a gente cai naquela mesma situação. Na época o magnetismo era algo muito presente na sociedade inglesa e francesa. As pessoas tinham um consultório, você andava pela rua, estava lá magnetizador. Você pagava para ele uma consulta, pagava um tratamento, ele te curava de alguns males. Na atualidade, hoje no presente, você não encontra mais isso. Hoje você não encontra alguém que coloca uma plaquinha dizendo magnetizador. Então a gente vê assim que temos que ter muito cuidado de entrarmos na mente de Kardec para estudar aquilo que ele passa para nós, para entendermos como era a vida dele naquela época. Porque a vida dele naquela época não era a mesma vida que nós temos hoje. Hoje você encontra reiki, hoje você encontra pessoas que fazem consultas. Aliás, eu passei ontem assim na rua, estava passando assim, vi um poste, estava assim, né? Juntamos casais com a força da deusa do amor. E tem o telefone embaixo ali. Então a gente vê o que a gente vê é isso hoje, né? Fazemos amarrações, desfazemos amarrações, aquela coisa toda. Na época de Kardec era, né? Magnetizadores. Então vemos que a realidade se transformou bastante com o passar do tempo, né? Então quando se fala nessas leis naturais, né, que coloca-se mais uma vez, olha só, todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais. A pergunta é, que leis são essas?
eles nos revelam uma das forças da natureza, força desconhecida ou, para melhor dizer, incompreendida até hoje, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Esse é o resultado que Kardec coloca, quer dizer, tudo aquilo que ele fala em termos de fenômenos mediúnicos, ele fala não apenas porque ele acredita que a coisa possa funcionar desse jeito, mas que pela observação ele relatou o modo como ela funciona, por observar o seu funcionamento, a psicografia, o processo de incorporação, os fenômenos físicos de um modo geral, as aparições. Então tudo isso foi sendo comprovado com o passar do tempo. E outros cientistas deram sequência nesse mesmo raciocínio. Quando nós tivemos, por exemplo, Charles Richer, quando nós tivemos Ernesto Bozano, quando nós tivemos mais para frente aqui outros experimentadores, né, que analisavam, por exemplo, como médiums como Peixotinho, como Ana Prado, que provocavam efeitos físicos, materializações de espíritos e tudo mais. Então esses grupos começavam também a colocar em prática aquilo que desde a época de Kardec já era notado, já era observado. Então, na verdade, eles estão simplesmente fazendo aquilo que as crianças fazem na escola. Quando você faz uma experiência num laboratório, de você pegar, por exemplo, determinadas substâncias, misturar e ter um resultado, isso aí está num livro escrito, feito por um químico lá no século XVIII, lá no século XIX. Então, eles vão colocando em prática na escola para poder comprovar aquilo que alguém já fez. Esses observadores pós-Kardec foram, na verdade, testando aquela tese que ele apresentou, fruto da sua observação. Daí então dizer que todos esses fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais. E quando nós falamos de fenômenos espíritas, essa é uma grande confusão que se causa também. Porque todo mundo que diz assim, vamos fazer uma reunião espírita, isso é muito comum nos Estados Unidos. Toda vez que você junta algumas pessoas, quando você tem médium no meio, você faz uma evocação, o espírito se manifesta, é uma reunião espírita. E a gente cai exatamente naquele primeiro tópico. Na verdade é uma reunião mediúnica, não é uma reunião espírita, porque a reunião espírita envolve mais do que a evocação, envolve também, nesse caso, envolve a filosofia que rege essa reunião. Então, quando eu falo reunião espírita, é a fraternidade, o amor, a caridade, a instrução, o conhecimento do nível do espírito, é conhecimento do objetivo do espírito, objetivo do grupo e coisa e tal. Não é simplesmente fazer uma evocação. Então, fenômenos espíritas, mais uma vez, acaba sendo um nome bastante preocupante, porque todo fenômeno que envolve os espíritos, a gente chama de espírita. Só que a palavra espírita ela tem que ser direcionada para aquilo que envolve a filosofia espírita, e não apenas a comunicação com os espíritos. Porque o espiritismo é muito mais do que comunicação, como a gente já viu. A comunicação é um fenômeno. O resultado dessa comunicação, a filosofia, a ciência, a religião que vem dela, isso sim a gente pode chamar de filosofia. Temos que tomar muito cuidado com isso aqui. Então Kardec colocou aqui, mas a gente chama atenção para esse detalhe. Vamos lá para a gente terminar aqui o nosso raciocínio. O Espiritismo, portanto, repousa menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Os que atacam nesse sentido não o conhecem. E mesmo que fossem os maiores sábios, nós lhe diríamos: se a vossa ciência, que vos ensinou tantas coisas, não vos revelou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábios. Então, na verdade, quando a gente fala em leis da natureza, em domínio da natureza, nós temos muita coisa ainda para conhecer. Embora as nossas ciências estejam bastante evoluídas, quando a gente fala da física, por exemplo, nós temos ali a astronomia como resultado da física, nós temos ali o conhecimento dos aceleradores de partículas, nós temos ali os químicos que a cada ano, né, apresentam ali teorias novas, respostas novas, conhecimentos novos e tal. A biologia é a mesma coisa, que entra no campo da genética e tudo mais, né, da engenharia genética e tudo mais. Então nós temos ali as ciências evoluindo dentro do campo material, mas nós podemos imaginar assim quão ainda há para ser descoberto no campo espiritual, dessas leis, dessas forças invisíveis, da própria tecnologia que evoluiu também. Então essas forças invisíveis, essas energias que nós desconhecemos,
o pensamento que age sobre esses fluidos que nos envolvem, que nós ainda não conhecemos também. Né? Então tudo isso ainda está para ser descoberto. E vai ter que buscar exatamente ali, né, essa união entre aquilo que é ciência e aquilo que é espiritualidade. Porque da natureza do espírito e da natureza da matéria nós conhecemos bastante coisa. Da natureza do espírito a gente conhece muito pouca coisa. Quando a gente olha a codificação, a gente fala assim, né? Não, Kardec trouxe todas as respostas. Não trouxe, não. Ele trouxe essa relação do mundo material com o mundo espiritual daquilo que está mais próximo do nosso mundo. Mas e quando a gente fala daqueles mundos mais sutis? Quais são as leis que regem esses mundos? A gente tem dificuldade, por exemplo, de compreender aquilo que acontece fora do nosso planeta. A lei da nossa gravidade. Vamos lá. Quando nós tivemos ali, né, o Newton, que estava embaixo da macieira, e aí então caiu aquela maçã, ele pensou assim, bom, essa maçã caiu, mas espera aí, a maçã simplesmente não caiu. Essa maçã foi atraída pelo chão. Se ela foi atraída pelo chão, significa que existe alguma força invisível que atrai tudo para o chão. Veio aí então a lei da gravidade. Conseguiu descobrir a lei da gravidade. Ou pelo menos desvendá-la, porque ele não descobriu, porque ela sempre esteve presente, mas ele conseguiu desvendar. E a gente foi então explorando um pouco mais, porque aí depois veio a própria a lei da aerodinâmica, né? Para a gente poder criar o avião, por exemplo, foi necessário ter conhecimento da gravidade, para saber qual é a força dos propulsores, qual é o tamanho da asa, que tipo de material vai ser utilizado. Né? Quando falava sobre, por exemplo, sobre navegação, né? Nós tivemos ali o princípio de Arquimedes, que era a quantidade de água que era deslocada por um corpo. Então eles começaram a construir navios de acordo com essa lei de Arquimedes. Então nós tivemos também a mesma coisa com teorias matemáticas, teorias físicas e coisa e tal. Né? Então tudo isso foi sendo descoberto, né, com o passar do tempo, e conseguimos revelar os mistérios que envolviam o nosso mundo material. Então nós descobrimos que essa lei da gravidade, que começou ali com Newton, ela é medida pela física a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso a gente usa para alguns cálculos, né, de situações que a física apresenta. A velocidade da queda de um objeto, a velocidade que um objeto sobe, aquela coisa toda. Na Lua, por exemplo, não é 9,8 metros. Na Lua é 1,6. Como é que a gente vai pensar de um modo diferente? Então, quer dizer, a força gravitacional na Lua é muito diferente da nossa força gravitacional. Se você vai para Júpiter, por exemplo, que é aquela massa, né, aquela massa enorme, a força gravitacional vai a 30 metros por segundo. Então, se nós, com essa estrutura física que a gente está aqui hoje, fosse colocado naquele planeta, nós seríamos esmagados. Seríamos puxados com tanta força para baixo que os nossos ossos seriam esmagados. Então, quer dizer, a gente conhece muito pouco. Agora, se a gente vai para Marte, por exemplo, que é essa expectativa lá para 2020, né, que os cientistas aí, o pessoal da NASA, de outras agências espaciais estão elaborando, eles querem ir lá para Marte. Marte é um pouquinho menor do que a Terra. Significa que o nosso comportamento, o comportamento dos nossos equipamentos, o nosso comportamento naquele planeta vai ser diferente. Então, na verdade, vai ser uma descoberta de novas leis que reagem, né, ou das mesmas leis que reagem num ambiente diferente. Então olha quanta coisa ainda tem para ser descoberto. Na Lua, eu me lembro que a Lua a gente vê, né, os astronautas que dão aqueles saltos, que caem em câmera lenta, aquela coisa toda, né? Mas eu me lembro de um seriado chamado chamados Perdidos no Tempo, Túnel do Tempo chamava, né? Significava que eles entravam num túnel e eram jogados e tal. Isso é década de 60, década de 70, né? O Reinaldo deve lembrar, né, Reinaldo? Quantas tardes assistindo o Túnel do Tempo, Perdidos no Espaço e coisa e tal. Então eu assisti aquilo tudo. Só que naquela época, na década de 60, o homem ainda não tinha ido para o espaço. Então o que acontecia? Quando eles criaram aquele cenário, os homens caminhavam normalmente, os objetos caíam normalmente. Aí depois que foi para o espaço e percebeu que havia uma diferença gravitacional, é que eles começaram então a andar em câmera lenta, fazer as coisas de um modo diferente. Então, muita coisa tem para ser descoberta também. Então, quer dizer, a ciência está aqui à nossa frente com um monte de coisa para nos apresentar de diferente. Vai depender agora da gente explorar cada vez mais. Isso no que diz respeito ao mundo físico, ao mundo material.
Imagina agora o mundo espiritual, dos fluidos, das forças vibracionais, da força do pensamento, do perispírito, dessa matéria sutil que nos envolve nas mais variadas densidades. Então tem muita coisa para ser explorada ainda. É isso que Kardec coloca para nós. Não confundamos alhos com bugalhos, não confundir espiritismo com qualquer tipo de religião tradicional, porque a coisa não é bem por aí, né? Existe ali uma regra que o espiritismo segue, que é exatamente a regra da observação e a regra da lógica, da razão, que é fundamental, né, para desenvolver os seus princípios. Muito bem, meus amigos, fechamos por aqui então hoje o nosso estudo. Nós estudamos os itens número 1 e 2 da conclusão aqui do Livro dos Espíritos. Nosso próximo encontro a gente tem ali os itens número